Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar fundo em uma das histórias mais intensas e cheias de ensinamentos do Antigo Testamento, a rebelião de Corá. Você já se perguntou o que acontece quando a ambição e o orgulho desafiam a liderança estabelecida por Deus? A história de Corá, um levita e primo de Moisés e Arão, é um poderoso lembrete sobre autoridade, inveja e as consequências de se rebelar contra os planos divinos. Para entender essa história, precisamos voltar ao livro de Números, capítulo 16. O povo de Israel estava no deserto, a caminho da terra prometida. Corá, que pertencia à importante tribo de Levi, não estava satisfeito com sua posição. Ele via Moisés e Arão, seus parentes, em posições de liderança suprema e sentiu inveja. Ele achava que também merecia uma posição de destaque, questionando por que apenas Arão e seus filhos poderiam ser sacerdotes. Movido por essa ambição, Corá não agiu sozinho. Ele reuniu outros homens importantes, incluindo Datã e Abirão, da tribo de Ruben, e mais 250 líderes de Israel, homens de renome na congregação. Juntos, eles confrontaram Moisés e Arão. A acusação deles era ousada. Toda a congregação é santa, cada um deles, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vocês se exaltam sobre a Assembleia do Senhor? Em essência, eles estavam dizendo: quem são vocês para se colocarem como os únicos líderes? Todos nós somos o povo de Deus. Parecia um argumento justo, um apelo por igualdade. No entanto, o que estava por trás disso não era um desejo genuíno de servir a Deus, mas sim uma busca por poder e status. Eles cobiçavam a autoridade que Deus havia concedido especificamente a Moisés e Arão. Moisés, ao ouvir isso, ficou profundamente abalado e prostrou-se com o rosto em terra. Ele não respondeu com raiva, mas com humildade, e levou a questão diretamente a Deus. Ele propôs um teste para que o próprio Senhor mostrasse quem ele havia escolhido. Moisés disse a Corá e a seus seguidores para pegarem seus incensários, colocarem incenso neles e se apresentarem diante do Senhor no dia seguinte, juntamente com Arão. Aquele a quem o Senhor escolhesse seria o consagrado. Moisés ainda tentou argumentar com Corá, lembrando-o do grande privilégio que ele já tinha como levita, servindo no tabernáculo. Ele disse: não lhes basta que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel para os trazer para perto de si, para fazerem o serviço do tabernáculo do Senhor. Mas Corá e seus homens estavam cegos pela ambição e não recuaram. Então, chegamos ao momento decisivo. No dia seguinte, Corá reuniu todos os seus seguidores na entrada da tenda do encontro. A situação era extremamente tensa. A glória do Senhor apareceu a toda a congregação. E Deus disse a Moisés e Arão para se afastarem daquele grupo, pois ele os consumiria em um instante. Aqui vemos a misericórdia e a intercessão de Moisés e Arão. Mesmo diante de uma rebelião direta, eles se prostraram e suplicaram a Deus: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecaria um só homem e tu te indignarias contra toda a congregação? Eles intercederam pelo povo, pedindo que a punição fosse direcionada apenas aos culpados. Atendendo à súplica, o Senhor ordenou que o povo se afastasse das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés então anunciou o sinal que provaria que sua liderança vinha de Deus. Ele disse: nisto sabereis que o Senhor me enviou a fazer todas estas obras, que não as fiz de mim mesmo. Se estes morrerem como morrem todos os homens, não me enviou o Senhor. Mas se o Senhor criar uma coisa nova e a terra abrir a sua boca e os engolir, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E o que aconteceu foi assustador e imediato. Assim que Moisés terminou de falar, a terra debaixo dos pés dos rebeldes se abriu. A terra engoliu Corá, Datã, Abirão, suas famílias e todos os seus bens.
Eles desceram vivos ao Sheol, a morada dos mortos, e a terra se fechou sobre eles. Ao mesmo tempo, um fogo vindo do Senhor consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. O julgamento foi rápido, público e aterrorizante, servindo como um aviso claro para todo o Israel. A mensagem era inequívoca. Desafiar a autoridade que Deus instituiu é desafiar o próprio Deus. A história de Corá nos ensina, em primeiro lugar, sobre o perigo do orgulho e da inveja. Corá tinha uma posição honrosa, mas em vez de ser grato, ele cobiçou o que não era seu. Isso nos faz refletir. Somos gratos pelas bênçãos e posições que Deus nos deu, ou vivemos olhando para os outros com inveja, desejando o que eles têm? Em segundo lugar, a história ressalta a importância de respeitar a autoridade espiritual estabelecida por Deus. Isso não significa seguir líderes cegamente, pois a própria Bíblia nos ensina a discernir. No entanto, significa entender que Deus estabelece ordens e estruturas para o bem do seu povo. A rebelião de Corá não foi apenas contra Moisés, mas contra a ordem divina. Além disso, vemos a santidade do serviço a Deus. Os 250 homens que ofereceram incenso de forma ilegítima foram consumidos pelo fogo. Isso nos mostra que não podemos nos aproximar de Deus de qualquer maneira, mas sim da maneira que Ele estabeleceu. O serviço a Deus exige reverência, humildade e obediência. Por fim, a história também nos mostra a importância da intercessão. Mesmo diante da rebelião, Moisés e Arão intercederam pelo povo, salvando muitos de uma destruição imediata. Isso nos ensina a orar por aqueles que estão em erro, em vez de apenas condená-los. A história de Corá é um lembrete sombrio, mas necessário, sobre as consequências da rebelião contra Deus. Que possamos aprender com seus erros, cultivando um coração grato, humilde e submisso à vontade do Senhor em todas as áreas de nossas vidas. Espero que essa reflexão tenha sido edificante para você. A Bíblia está cheia de histórias como essa que nos ensinam e nos guiam. Qual outro personagem ou passagem bíblica você gostaria que explorássemos juntos? Deixe sua sugestão nos comentários. Se você gostou deste vídeo e quer continuar aprendendo mais sobre as Escrituras, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo.